Nós teremos a nossa primeira mesa do dia, em que nós trataremos do potencial das instituições financeiras de desenvolvimento na transformação de planos para o desenvolvimento sustentável. E o objetivo é discutir o papel central desses atores para o alcance das metas da Agenda 2030 no nosso país. Os nossos convidados, eles vão debater experiências e lições aprendidas que podem orientar e também reforçar a atuação do Sistema Nacional de Fomento na implementação das missões do Plano ABDE 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos, então, dar sequência aqui. Para este debate, nós vamos convidar aqui à frente, aqui no nosso palco, vamos receber o subsecretário de Financiamento ao Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Fazenda, senhor Ivan Oliveira. Nós também convidamos o professor da McMaster University, Thomas Marois. Convidamos ainda o coordenador do programa Fibras da GIZ no Brasil, senhor Gustavo Ribeiro. Ainda o diretor executivo de sustentabilidade da Caixa, senhor Jean Benevides. E convidamos a assessora regional do Global Fund for Cities Development, a senhora Gabriela Costa Ferreira, que fará os comentários. Por agora, vamos ouvir, então, para os seus comentários iniciais, senhora Gabriela Costa Ferreira. Bom dia a todos, muito obrigada. Então, Gabriela Costa Ferreira, sou assessora regional do Fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades. É um grande prazer estar representando o nosso diretor executivo, o senhor Carlos de Freitas, que infelizmente não pôde estar aqui presencialmente conosco. Em nome dele, eu agradeço imensamente o convite da BDE para estar presente aqui nesse fórum pela segunda vez. Agradeço em nome do presidente Celso Panceira, também dos nossos pontos focais aqui da Késia, e toda a equipe, parabenizar por esse evento que já é um sucesso, né? Pela mobilização de todos os parceiros, enfim, com um alto nível de mobilização e alto nível também nas temáticas que vão ser tratadas aqui nesses 2 dias de fórum. Bom, primeiramente, falando um pouco mais sobre o FMDV é uma rede de cidades criada há mais de 10 anos, com um mandato específico para o financiamento subnacional, para canalizar os flows de financiamento até o nível local. Nós nascemos dessa prerrogativa, né, que para que as agendas internacionais chegassem até a ponta, precisa existir, de fato, um diálogo bem estabelecido entre os atores locais, os municípios, as pequenas e grandes empresas e os atores financeiros. A gente nasceu dessa prerrogativa de responder esse gargalo como intermediadores financeiros e políticos aí entre esses 2 lados, essas 2 pontas aí do financiamento local. Dentro dessa nossa experiência, tratando aí, enfim, com vários atores, tanto no lado político, né, tratando com governos nacionais, organizações internacionais, governos regionais e locais, e também do lado financeiro, tratando com bancos multilaterais, bancos regionais, bancos bilaterais, bancos nacionais, regionais e subnacionais. A gente tem percebido aí a importância dos bancos subnacionais, aqui no Brasil tão bem representados pelo Sistema Nacional de Fomento e pela BDE, justamente nessa ponte aí, nessa intermediação financeira para capilarizar as linhas, os fundos internacionais e mesmo nacionais até o nível local.
Nessa perspectiva, há 2 anos, nós criamos a Aliança dos Bancos Subnacionais de Desenvolvimento para a América Latina e no Caribe, juntamente com a AFD, o BDMG e o IDRI na época, e agora contamos com mais de 20 membros. Essa dinâmica foi criada dentro da dinâmica do Financing Common, que é uma grande cúpula com mais de 500 bancos públicos mundo afora, estará se reunindo semana que vem em Cartagena, na Colômbia. E o objetivo da aliança é de, primeiramente, reforçar o papel dos bancos subnacionais dentro dessa linha aí financeira para que chegue até a ponta, né, o financiamento, tanto reforçar o papel deles no âmbito internacional, como capacitá-los e, por fim, também fazer essa ponte com os projetos a nível local, né? A gente tem observado uma oportunidade aí, a gente vê até no próprio trabalho da BDE, tem feito um grande trabalho de alinhamento da carteira dos membros do Sistema Nacional de Fomento com as agendas internacionais, e agora acho que a gente está pronto para partir para a ação, e é uma grande responsabilidade aqui de começar esse painel moderando nesse tema aqui, que é tão mão na massa, né, para já começar esses 2 dias de diálogo, mostrando a intenção desse evento, né, e que as intervenções aqui, com certeza, vão trazer reflexões muito importantes para a gente continuar nessa perspectiva mais pragmática. Então, para começar, sem mais delongas, lembrando aqui que, se os senhores quiserem mandar questões no final, então, quem estiver aí tomando notinhas das apresentações, nós vamos ter as intervenções, primeiramente, dos nossos 3 panelistas, e depois vamos abrir um primeiro espaço para questões. Então, eu queria, para começar nosso diálogo aqui, convidar o senhor Ivan Oliveira, subsecretário de Financiamento ao Desenvolvimento Sustentável, para dividir um pouco com a gente as perspectivas da sua experiência no Ministério da Fazenda, quanto às estratégias do governo para ampliar o volume de recursos rumo ao desenvolvimento sustentável, e também qual seria o papel do Sistema Nacional de Fomento como um braço, né, financeiro na catalisação dessas políticas públicas, principalmente visando o plano de transição ecológica, né? Então, o senhor tem 10 minutos, por favor. Muito obrigado, é um prazer estar nesse evento da BDE, que é tão importante para o nosso país. E vou trazer para vocês um pouco do que a gente tem feito, particularmente na área internacional da Fazenda, conectando, assim, acho que os desafios que a gente tem no nível doméstico, mas com a agenda internacional, seja do ponto de vista de financiamento direto a projetos e programas aqui, mas também trazer o quanto que isso é importante para o Brasil na atual conjuntura, em que o Brasil se prepara para assumir a presidência do G20 a partir de dezembro, e que a agenda de finanças sustentáveis será uma das prioridades da nossa agenda no G20, para entregar aquilo que o presidente Lula tem dito, de que a gente precisa colocar a agenda de desigualdade e de financiamento de transição como central no processo. Nesse sentido, já também parabenizar a BDE por trazer os ODS como central para essa agenda aqui. Uma coisa que a gente tem visto muito, particularmente no cenário internacional, em algumas reformas que acontecem hoje, o Banco Mundial, por exemplo, passa por uma das principais reformas de sua história, embora seja pouco veiculada, há um Evolution Roadmap, que hoje repensa todo o Banco Mundial em missão, visão, modelo financeiro, modelo operacional. Isso vai ter impacto nos outros multilaterais, portanto, impacto também para nós aqui diretamente como clientes, mas também como donos do banco, na nossa pequena fatia, e na conexão com os financiadores. Mas o ponto crítico na agenda internacional é um pouco uma dicotomia que se criou entre clima e desenvolvimento. Então, a agenda que a gente tem tentado fazer do Ministério da Fazenda é conectar esses 2 mundos. Não dá para pensar em clima sem pensar em desenvolvimento, não dá para falar só de clima em um país como o Brasil, não dá para pensar apenas em mitigação e redução de CO2, quando você tem que enfrentar problemas críticos sociais de séculos anteriores ainda, em que a gente tem em vários países como o nosso, e em vários países em desenvolvimento. Então, um ponto crítico aqui, eu acho que, e aí trazer o ODS ajuda a equacionar um pouco a agenda, porque clima é um dos ODS que a gente tem ali, ou seja,
é parte de uma constelação de problemas que a gente tem que resolver no mundo. Não é apenas ele, embora ele seja crítico do ponto de vista da própria existência da humanidade na Terra, mas ele precisa estar conectado com as necessidades do local, de cada país com suas necessidades. Então, esse é um primeiro ponto importante. De novo, ODS é interessante, e mais importante ainda é que a gente consiga colocar essa conexão entre o social e o ambiental, entre o social e o climático, como central na agenda de desenvolvimento do país. Eu estava vendo a mesa de abertura, interessante destacar alguns planos que o governo já lançou, que, de alguma forma, dão as diretrizes de por onde a gente caminha nos próximos anos. A gente tem o novo PAC, que tem uma agenda também lá conectada com a dimensão climática e de sustentabilidade, de uma forma mais geral. A gente tem o novo PPA, que está para sair, que também terá uma pegada firme dessa conexão com o ODS, com sustentabilidade. A gente tem um plano de transição ecológica, já lançado pelo ministro durante o próprio anúncio do PAC, mas que em seguida será detalhado e que vai cobrir basicamente toda uma agenda de governo voltada ao processo de transição, com setores inteiros, né, com foco e atenção, e aí, obviamente, toda a parte de financiamento de projetos vai ser absolutamente crítica, a parceria com a BDE e o nosso sistema de fomento. E a gente tem ainda um novo plano, a nova política industrial, de neoindustrialização, que é crítico, e para isso eu diria que a BDE é ainda mais importante, porque para uma série de projetos e programas é muito mais fácil se conseguir financiamento externo, ou seja, é muito mais... onde há mais apetite. Então, manter floresta em pé, ou mesmo em alguns outros projetos em que já existem fundos internacionais criados, mesmo na ação climática específica, para redução de CO2, por exemplo, na área de energia. O Brasil, por exemplo, aqui nesse mesmo cenário, em junho, a gente estava com a reunião do CIFs, do Climate Investment Funds, primeira vez que vieram ao Brasil, e conseguimos aprovar um projeto de 70 milhões de dólares, na verdade um programa que envolve 2 projetos coordenados pelo BID, Banco Mundial, de 70 milhões de dólares para financiamento de energias renováveis no Brasil, em um dos projetos do CIFs, por exemplo. Então, há pequenos focos em que o recurso internacional chega de uma forma mais direta e mais facilitada. Para a indústria, para a transformação da indústria, para a neoindustrialização, é fundamental que a gente conte com recursos nacionais. Assim. É lógico que os países tendem a cooperar, mas é lógico que há uma agenda também de competição nesse mundo. Então, se a gente quer avançar e conseguir, de fato, reposicionar a nossa indústria nesse contexto, o financiamento doméstico é essencial, e acho que isso tem sido, enfim, parte central do processo. O próprio PAC deixa muito claro isso, o quanto que a gente precisa de investimentos públicos e privados, mas muito dos nacionais, enfim, com novos mecanismos, novos roteiros que conectem os diversos bolsos para financiar projetos. Portanto, de novo, o Sistema Nacional de Fomento é absolutamente crítico. Eu acho que há diversas áreas em que o setor privado nunca chegará, se o setor público não for antes e conseguir fazer um investimento que gere, portanto, as oportunidades, calibre o risco e gere os benefícios, que traga mais investimentos e assim faça um escalonamento importante de projetos e novas tecnologias, etc. Então, esse é um ponto central. Então, de um lado, você tem essa dicotomia clima-desenvolvimento, que a gente tenta conectar, sustentabilidade é o nome para isso. Do outro lado, essa questão de financiamento externo ou doméstico, eu diria que o doméstico é crítico e fundamental, e aí a parceria de BNDES com os diversos bancos que a gente tem é absolutamente importante. Mas, obviamente, que o internacional é também importante. Então, queria destacar nos meus últimos minutos a agenda que a gente vem fazendo junto ao G20. De novo, o Brasil, a partir de dezembro, estará na presidência do G20, e um dos grupos que a gente cobre lá do Ministério da Fazenda, na trilha financeira do G20. O G20 tem 2 trilhas, uma trilha de Sherpas e uma trilha financeira. A trilha de Sherpas ela é coordenada pelo Itamaraty, a trilha financeira pelo Ministério da Fazenda em parceria com o Banco Central. E um dos grupos toca exatamente em finanças sustentáveis. Então, é um grupo que busca, basicamente, dentro do G20, pensar mecanismos, pensar formas de ampliar o investimento em projetos sustentáveis, em especial, alavancar financiamento privado.
E uma coisa que o grupo vê um pouco andando de lado, no bom português, nos últimos anos, é que acho que tem 2 pontos críticos. A gente não tem conversado com o setor privado. Você quer alavancar o setor privado e a gente não entende exatamente, no grupo especificamente, como que o G20 poderia dar impulso a essa conexão do setor privado com projetos sustentáveis. Então, a coisa que a presidência brasileira a gente quer fazer é trazer um pouco mais o setor privado para ouvir, entender quais são os problemas, quais são os limites, quais são os riscos. Teoricamente, como economista, eu posso dizer isso, mas outra coisa é ir falar com aqueles que estão operando, para entender onde estão os gargalos, para que o G20 consiga construir algum tipo de solução útil para esse problema. E um segundo ponto crítico que conecta a questão do G20, desse grupo específico de finanças sustentáveis, é exatamente essa conexão do privado com o público. O que a gente quer fazer na nossa presidência é trazer um pool de recursos públicos dos países desenvolvidos, que estão alocados hoje nos chamados fundos verticais verdes, como o Green Climate Fund, ou Climate Investment Funds, ou Global Environmental Facility, ou Adaptation Fund, por exemplo, que são muito difíceis de conseguir acesso. Assim, para vocês terem ideia, o BNDES é uma das entidades acreditadas no Green Climate Fund e tem muita dificuldade em conseguir operar com o GCF. Se o BNDES, que tem a expertise que tem dificuldade, imagine, enfim, o resto do nosso sistema. Então, uma agenda que a gente quer colocar no G20 como crítica, isso nos conecta com a agenda internacional também muito importante para nós, que é facilitar acesso dos países em desenvolvimento a esses fundos. Então, o que a gente quer é que o projeto lá no interior da Bahia, do interior do Piauí ou do Rio Grande do Sul, de um banco regional, consiga ganhar, eventualmente, crédito concessional importante, muitas vezes até parcialmente doações desses fundos climáticos existentes, para compor um mix de blended finance, ou seja, de conexão de doação, mais concessional pesado, mais recursos próprios dos bancos, mais BNDES, eventualmente, ou algum mesmo banco privado, e assim a gente consiga, de fato, alavancar o poder que esses recursos públicos hoje, nesses fundos, têm, que a gente não consegue gerar impacto, porque eles, basicamente, são difíceis demais de acessar. Então, isso se conecta diretamente com a agenda doméstica, ou seja, de um lado, a gente tem esse punhado de planos que nos orientam agora muito claramente por onde ir nos próximos anos, e a gente vai precisar de recursos para isso. Então, eu diria que não é o grande bolso, mas é um bolso que a gente tem que usar estrategicamente para conectar com outros bolsos e assim conseguir, de fato, alavancar recursos. Isso se conecta com a nossa agenda internacional. A política externa do Brasil hoje é de solidariedade, é de conexão com os países em desenvolvimento. E aí, você imagina que um país como o Brasil, com o BNDES, tem dificuldade de acessar o GCF, imagina o que é isso para as Ilhas Marshall, ou para o Uruguai, ou para a Fiji. Então, esse acesso facilitado aos fundos e os recursos que cheguem deles, segundo as necessidades de cada um dos países em desenvolvimento, segundo o seu perfil, o Brasil precisa desses fundos para determinado perfil de projeto. Há determinadas áreas em que a gente está muito bem, a gente tem recursos domésticos, privados e públicos, em que esse tipo de concessionalidade não precisa entrar. Porém, tem várias outras, inclusive de biodiversidade na Amazônia, por exemplo, que se a gente não tiver um crédito concessional pesado, doações, inclusive, a gente não vai conseguir operar. Então, essa conexão com o país em desenvolvimento, nessa estratégia mais abrangente, do Brasil como líder de uma agenda de transição entre países em desenvolvimento, também nos é muito caro, e entendo que, por meio dessa agenda que a gente começa a montar agora no G20, a gente vai ter a possibilidade de fazer entregas úteis para a nossa agenda doméstica, que é relevante, e os desafios são imensos, mas também muito importantes para ajudar outros países em desenvolvimento no seu processo de transição e transformação. Um último ponto, eu sei que o meu tempo já acabou, não é isso? Mas você comentou sobre o FIX, e a gente estará lá, Ministério da Fazenda, BNDES, BID e FIX, nós montamos uma mesa lá em Cartagena na semana que vem, especialmente voltada a finanças sustentáveis. Então, a nossa ideia é justamente aproveitar o momento que a gente vai ter do Financing Commons Summit, em que boa parte dos bancos estarão multilaterais, subnacionais, nacionais, por lá. A gente quer levar um pouco dessa mensagem, dos principais tópicos que a gente pretende ter na nossa presidência do G20 sobre finanças sustentáveis, e ouvir desses stakeholders relevantes, ou seja, é o momento da gente também começar a coletar um pouco mais dos problemas com quem opera.
Porque, de novo, a ideia é que nosso G20, no track financeiro, seja um G20 voltado a soluções. A gente quer um G20 conectado com a realidade e não apenas com debates estratégicos ou com entregas muito rasas. A gente quer um G20 que, de fato, se conecte com as nossas necessidades domésticas, esse é um ponto crítico, mas também com soluções para países em desenvolvimento, especialmente nessa área de sustentabilidade. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Observações muito importantes, né? O próprio FIX tem esse mandato esse ano de ter uma inclinação do debate focando no Blended Finance, né? Porque, enfim, precisamos de muitos recursos aí para conseguir chegar nessa agenda em 2030. Bom, continuando aqui a nossa próxima intervenção, eu chamo o senhor Tomás Marois, professor de Economia Política na McMaster University, que está com a gente aqui remotamente. E eu queria que o senhor, por favor, compartilhasse aqui com a gente as suas perspectivas sobre o papel do crédito público no financiamento da transição e, para além, quais seriam as possíveis oportunidades para a cooperação entre financiamento público e privado para financiar a transição de economia de baixo carbono. Por favor, o senhor tem 10 minutos. Thank you very much and good morning. Ok, muito obrigada a todos e bom dia a todos também. Obrigada à BDA pelo convite generoso. Peço perdão por não estar aí pessoalmente, mas como muitos na sala, nós estamos indo para Cartagena, então seria muito tempo de viagem se eu fosse para o Brasil e depois para Cartagena. Então, eu gostaria de conversar sobre algumas coisas, sobre o tema principal, os planos, como implementar tudo isso em relação às instituições financeiras. Então, eu vou dar uma visão global a essa discussão. Eu não pretendo ser um especialista no Brasil, mas o Brasil tem muito a compartilhar com o resto do mundo. Há muitas lições aprendidas pelo Brasil que nós precisamos aprender para que possamos atingir os ODS e a Agenda de 2030, ok? Eu gostaria de fazer vou ressaltar um ponto principal. Primeiro, não há nenhum caminho certo para um futuro sustentável que não passe por instituições de financiamento financeiras. Então, no mundo, isso é a ideia nova, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se fazer a pergunta se esse financiamento e se as transições serão justas. E essa é uma pergunta aberta que nós teríamos que fazer. Então, a transição será financiada, mas isso vai gerar equidade e justiça social? Em relação a isso, nós temos que ser um pouco mais céticos e fazer algumas perguntas. Então, de muitas formas, por exemplo, essa proporção... Temos que focar em tudo, na finanças públicas, financiamentos públicos, mas eu quero focar mais nos avanços, ok? Nessa transição estão acontecendo através de projetos financiados publicamente. Isso também é uma oportunidade para garantir que a transição verde também seja justa, igualitária. Então, na agenda de nós financiarmos os ODS, então nós temos que achar uma alternativa viável, ok? Então, só para dar um certo sentido a toda a plateia, quando você junta todas as instituições financeiras do mundo inteiro, eles combinam bens de 49 trilhões de dólares. E se colocarmos isso num contato, isso é maior do que o PIB dos Estados Unidos, da China e da Alemanha juntos. Então, nós temos recursos financeiros maciços e eles já existem, e através de instituições financeiras públicas e através de bancos. E isso pode ser redirecionado de forma agressiva para que possamos atingir e alcançar os ODS. Então, nós temos bancos públicos e esses números estão crescendo diariamente. E esses bancos públicos têm diferentes competências, diferentes objetivos, ok?
E essa diferença existe no mundo inteiro, não apenas no Brasil. E nós temos também as competências desses bancos públicos. Alguns, por exemplo, bancos públicos têm a competência de financiar casas, moradia. E nós temos agora que atingir as metas de recursos hídricos, os ODSs, moradias. E eu do Canadá, por exemplo, nós temos um método diferente, que é exclusivamente para financiar infraestrutura. Infraestrutura que vai gerar rendas e benefícios para a população, ok? Então, por um lado, nós temos essas instituições, 900 instituições que têm esses 49 trilhões de dólares. Então, não vamos atingir os ODS sem passar por essas instituições financeiras. E o segundo ponto principal que eu queria falar é que para termos um impacto nos ODS de 2030 de forma apropriada, para que a gente faça transições verdes, precisamos usar todas as ferramentas e instituições de uma forma mais explícita. Então, as PPPs são equivalentes a esse sistema. Então, temos que nos unir, temos que usar agências multilaterais, bilaterais, os municípios, os estados. Precisamos trabalhar com empresas públicas, municipais, estaduais, órgãos governamentais. Então, precisamos nos aproximar do setor público. E esses recursos enormes, eles podem ser reutilizados para atingir certos ODS, e isso é necessário. Existem algumas barreiras claras em relação à mobilização do sistema público e privado, prestação de contas, então, e há também barreiras estruturais que são bem conhecidas, né? Então, as obrigações fiduciárias que essas organizações financeiras têm, lucratividade, ou então o que vai acontecer a médio prazo, curto prazo, longo prazo. Então, o que está se tornando crescentemente evidente é a narrativa de maximização dos lucros, estabilidade, transição verde não está funcionando como deveria. E nós precisamos ter mais políticas sustentando essa abordagem, ok? Eu estava simplesmente mencionando que a gente tem que analisar os bancos públicos como recursos poderosos e também seguirmos esses fluxos de financiamentos verdes. Então, em 2020, mostra o que 150 bilhões de dólares representam em termos de diminuição dos impactos das mudanças climáticas. Então, e o setor privado, ele fornece, no total, 280 bilhões de dólares. Então, apesar das instituições públicas só representando 1/5 dos recursos, elas já estão investindo de forma quantitativa mais recursos nessa redução dos impactos das mudanças climáticas que todas as outras instituições juntas, mas as instituições públicas também já estão na prática de ter o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento igualitário, e eu tenho certeza que isso inclui o Brasil, não apenas o Brasil. Então, nós temos agora uma meta verde, e eles não vão financiar, algumas organizações não vão mais financiar nenhuma empresa que esteja baseada em combustíveis fósseis, ok? Então, infraestrutura municipal, eles investem nisso, eles têm as competências claras em relação a isso. Temos uma na Colômbia, muito famosa, e eles têm uma competência clara para que eles sejam um parceiro do governo nacional, estadual e local. E temos também uma organização na Costa Rica que está desenvolvendo parcerias claras com o setor privado, com o setor público, com instituições públicas, universidades e com parceiros nacionais para garantir que eles mantenham a biodiversidade daquele país.
Então, essas intervenções baseadas em políticas que estão fornecendo financiamento, eles querem metas verdes, claras, sustentáveis. Isso é que eles almejam ter. E eu tenho um papel de pesquisador e acadêmico, e a gente está fazendo muitas pesquisas sobre a cooperação entre os bancos públicos, bancos privados, no fornecimento de água, de saneamento. Acabei de completar um estudo europeu, saber o que os bancos públicos estão fazendo para que tenhamos o fornecimento de água de forma sustentável. Ok? Nós temos isso na África, na Ásia, na Europa, tem cooperação entre as agências de recursos hídricos e os bancos públicos, mas o ponto principal é que precisamos de uma colaboração prática, forte, a partir de agora, e eu vou falar sobre isso agora. Então, nós temos um potencial que existe, mas mais e mais precisa ser feito para que nós possamos pegar os bancos multilaterais, bilaterais, o que podemos fazer para que possamos criar métricas claras, transparentes, para analisarmos se tudo que está sendo feito está certinho. E também pegar todo o setor público como todo, como esse ecossistema financeiro, ele está saudável, e nós precisamos guiar isso. Isso está gerando transições verdes e justas? Estamos alcançando os ODS em tempo? Então, não há nada essencialmente bom ou ruim sobre os bancos públicos. Esses bancos públicos só serão bons ou eficazes de acordo com o que a sociedade pedir que eles façam. Isso faz parte do debate. Então, quem deveria se beneficiar desses recursos, desses enormes bancos públicos, instituições financeiras públicas? Temos que tomar cuidado. Eles vão usar tudo isso para diminuir os riscos dos investidores públicos, que não têm um papel a longo prazo na realização dos ODS, ou eles serão apenas o catalista do propósito público que eles têm, ou da resposta pública que eles têm? Eles precisam responder a essa necessidade de uma transição verde. Então, eu vou concluir colocando algumas perguntas para o fórum. Gostaria que eles fossem respondidos. Então, como é que realmente podemos, a colaboração pública e privada entre o setor público, o governo, as empresas privadas, o setor público, o setor privado, as empresas, como é que todos nós, em cooperação, ao invés de concorrência, nós podemos ter esse papel catalítico para que possamos promover uma transição verde? E mais importante quais as lições que os bancos de desenvolvimento brasileiro podem compartilhar com o resto do mundo? Isso aqui é uma pergunta para mim, porque eu estou aqui na América do Norte. Houve um grande avanço no Brasil, na América Latina como um todo. Por gentileza, compartilhem essas lições aprendidas sobre si mesmos com o Norte. Muito obrigada pela sua atenção. Thank you very much for your intervention. Vários comentários aqui muito interessantes. Vou talvez dar claridade aqui sobre a questão da transparência, né, dos indicadores e do potencial do mandato dos bancos públicos representados aqui no Sistema Nacional de Fomento, para ter essa responsabilidade, servir de exemplo, né, para todas as instituições financeiras dentro dessa transição econômica e ecológica. E aproveito aqui a deixa nesse novo cenário aí, onde a gente tem muitos desafios, a necessidade de novos produtos, né, e serviços para acompanhar esses desafios. Eu queria convidar e dar a palavra ao senhor Gustavo Ribeiro, coordenador do programa Fibras da GIZ. Pedir para o senhor compartilhar com a gente a sua experiência na Fibras, né? Esse programa da promoção de finanças brasileiras sustentáveis, nascido da cooperação Brasil-Alemanha. E, de maneira geral, sua perspectiva na GIZ quanto aos desafios para o desenvolvimento do mercado de produtos de financiamento sustentável no Brasil, e também como o Sistema Nacional de Fomento pode contribuir para ampliar esse mercado, né, com uma oferta de produtos e serviços alinhados com as metas da Agenda 2030. Por favor, 10 minutos. Obrigado, Gabriela.
Também queria a aprovação alemã para o desenvolvimento, convite que a BDE fez para a GIZ, está aqui hoje, que é a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável. Obrigado, Cristian Vitorino, também Kézia Braga, com quem a gente tem cooperado aí desde 2020. Eu faço parte de um projeto que chama Finanças Brasileiras Sustentáveis. Hoje eu estou representando o diretor nacional da Cooperação Alemã, o Michel Rosenauer, que não pôde estar aqui presente por conflito de agenda. Um contexto breve, né, sobre o Finanças Brasileiras Sustentáveis, que coopera com o Ministério da Fazenda. A gente, na primeira fase, cooperou com a Secretaria de Assuntos Internacionais. Hoje a gente está trabalhando com a Secretaria de Planejamento Econômico. É um projeto de cooperação bilateral com recursos do Ministério Federal da Alemanha para a cooperação econômica e é implementado aqui no Brasil com o Ministério da Fazenda e também com o Banco Central. Então, é um prazer estar aqui, trazendo um pouco a perspectiva que a gente tem trabalhado e atuado junto com os parceiros, e a BDE é um grande parceiro para a gente conseguir trazer tanto a movimentação que o secretário Ivan já trouxe num nível nacional e internacional. Aí existem, né, o sistema de fomento nacional de fomento que está conseguindo operar com uma grande heterogeneidade, né, uma grande diferença de instituições em todo o Brasil, e tem a demanda, né, pelos financiamentos climáticos aos ODS, e isso é bastante amplo, com uma diversidade muito grande de temas e projetos. Então, as instituições financeiras de desenvolvimento, a gente enxerga que elas estão exatamente ela tem esse papel não só de canalizar esses recursos, mas tem o desafio também de lidar com essa interface entre requisitos internacionais, como, por exemplo, mencionado pelo subsecretário Ivan, que são grandes empecilhos, né, para você operar recursos do Green Climate Fund, que você tem projetos altamente detalhados, salvaguardas exigentes, né? Então, existe bastante recurso internacional disponível, mas tem um padrão de compliance muito sofisticado, que exige muito tempo. Então, um projeto no GCF leva 1 ano e meio, com bastante recursos sendo gasto, muitos consultores para fazer uma série de avaliações, né? E isso é um processo que talvez a gente precise acelerar para conseguir alcançar os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável. Então, esse ponto, e aí pensando também no papel das IFDs, de conseguir conciliar uma complexidade regional e muitas vezes que não estão prescritas nas salvaguardas, por exemplo, mínimas, ou nos padrões internacionais, tem um desafio muito grande aí que necessita de um processo de capacitação das IFDs, né? E elas, ainda por cima, vão ter que ter um processo lento, quer dizer, não sei se lento, mas um processo conjunto com os mutuários, porque muitos dos padrões que são demandados, eles exigem dados, e esses dados, alguns deles são fornecidos, por exemplo, para as entidades supervisoras, né, como o Banco Central, mas muitos deles vão ter que ser coletados internamente dentro de uma gestão de risco da instituição financeira, e outros, grande parte, vão ter que ser fornecidos pelos mutuários em processos novos, em que você vai ter que avaliar agora não só aspectos financeiros, que já é a praxe, né, do setor, mas também aspectos ambientais e sociais. Então, esse desafio de conseguir traduzir os requisitos e assegurar salvaguardas num território diverso é muito complexo. Por exemplo, tentando trazer para a realidade, né, um projeto de eletrificação de carro elétrico, ou então fomentar compras, né, ampliar frotas de carro elétrico. Isso é ótimo para a emissão atmosférica, dependendo da matriz, tem um impacto muito bom para o clima. Só que, se você olhar no território, se você vai fomentar carro elétrico, transporte, numa região que não tem uma cadeia de reciclagem de bateria, você está também aumentando o risco de contaminação do solo, porque como é que vai ser feita a disposição final, o recolhimento? Então, os padrões e as, vamos dizer, recomendações internacionais, muitas vezes estão desenhadas por um cenário de uma economia bastante desenvolvida, que tem alguns pressupostos, né? Então, existem esses desafios de gestão de risco, por exemplo, de avaliação de projeto, que as EFDs vão ter que entrar. E reporte
se tiver, por exemplo, uma mobilização de fundos internacionais para conseguir um crédito concessional para um tema específico. Então, por aí tem a complexidade de lidar com um mutuário na ponta, que vai ter que te fornecer dados. As instituições financeiras de desenvolvimento vão ter que ter essa capacidade de e a experiência, né, e processos, né, de conseguir fazer essa gestão de risco e de reporte para esses, vamos dizer, esses fundos internacionais que têm recurso e que vão exigir, vamos dizer, um monitoramento dos impactos e o respeito das salvaguardas, né, por exemplo. Então, esses são alguns pontos que a gente vê como desafio. E aí uma coisa que eu acho bastante interessante é pensar na diversidade do sistema nacional de fomento, que envolve, né, como já bem destacado, instituições aí com ativos de 700 bilhões de reais e outras de 100 milhões, né, de 40 funcionários a mais de 2.000 funcionários. Então, essa heterogeneidade pode ter uma complexidade, aí pensando como a BDE e o Sistema Nacional de Fomento podem atuar com esses desafios, né? Então, essa complexidade que aumenta pela diferença regional do Brasil, tanto física quanto de mandato, tipos de projeto, né, riscos, vulnerabilidade social. Então, em cidades, né, investimentos em infraestrutura em cidades também tem uma questão muito específica. Essa heterogeneidade pode ser uma dificuldade para você conseguir padronizar os processos, porque, às vezes, vai colocar um padrão que exige um investimento muito alto para automatizar sistemas de gestão de risco, e aí você, basicamente, está deixando instituições menores fora desse movimento, e elas têm a maior capacidade, inclusive, de penetração vamos dizer, nas regiões e nos grupos sociais, muitas vezes mais vulneráveis. Então, elas são essenciais para fazer essa transição inclusiva e justa. Então, como que você consegue trabalhar com instituições que têm que fazer esse reporte, mesmo talvez simplificado, mas com uma capacidade que não é do BNDES nem da Caixa, por exemplo? Além disso, o outro lado da moeda é que também essa heterogeneidade traz uma capacidade de inovação muito grande, porque a forma de trazer novos produtos financeiros, aprovar, também fica muito diferente, tanto regionalmente, né, pelo porte da instituição, e quanto à aceitação de risco. Mas o meu tempo está acabando, então eu vou para os encerramentos e não vou entrar nesse tema, me desculpa. Mas, fechando no papel da BDE, então ela tem esse papel fundamental de articulação, porque ela conhece muito bem o sistema e essa heterogeneidade. Isso não é uma tarefa simples e não é um conhecimento disponível. Ela também tem um papel, como vocês podem ver aqui, né, várias agências internacionais de cooperação, como, por exemplo, a GIZ, tem a ONU, diversas agências da ONU, né? Além disso, a Agência Francesa de Cooperação, a CAF, e muitas vezes a GIZ, né, chegam com mandatos semelhantes e pode ter um risco de sobreposição aí. Então, a AFD, além de ter essa articulação entre as instituições, ela também pode canalizar esses recursos internacionais para onde o esforço é mais eficaz. Então, por exemplo, capacitações, estratégias de capacitação em que você vai conseguir mobilizar diferentes instituições financeiras, independente do porte, onde você consegue mobilizar, talvez, algumas instituições que estão mais avançadas em pautas específicas, por exemplo, né, que já operam com o Green Climate Fund, para trazer exemplos ou pensar em instrumentos em que tem um repasse, um programa, né, na verdade, com o Green Climate Fund, que as menores acessam esse recurso. Então, essas estratégias têm que ser conduzidas e ancoradas dentro de uma instituição que conhece o sistema e tem trânsito entre todas essas instituições. Então, esse é um dos grandes papéis da BDE. E um outro, que acho que é um tema para fechar de reflexão, é o custo de transação, que é um dos maiores desafios dentro das instituições financeiras, e o que isso significa para a questão da transição justa. Porque quanto maior a quantidade de reporte que você vai ter que ter para, por exemplo, operar um recurso concessional dentro de um programa que a Caixa ou o BNDES operam lá com o Green Climate Fund, na ponta, e eles vão repassando para essa cadeia de instituições financeiras, na ponta, o mutuário vai ter que reportar uma quantidade de informação que talvez ele não tenha, o banco vai ter que fazer uma gestão desse risco e fazer essa escala. Então, esse desafio
de manter um custo de transação aceitável, que não dá para uma operação pequena, que é o que a gente tem que promover aqui, né, que vai ter maior impacto social, ela não aceita também uma análise de meses de um especialista técnico debruçado sobre aquele tema. Então, eu acho que esse é um desafio interessante e, para encerrar, defendendo também e vendo uma perspectiva muito positiva, a BDE, com a estratégia de digitalização, tem aí um grande potencial e, principalmente, fomentando a troca, né, entre as instituições que compõem o Sistema Nacional de Fomento. Muito obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Enfim, é muito complexo, né? Muitos desafios aqui num país tão desigual e com cenários tão diferentes, socialmente e economicamente. E aproveito essa deixa aqui para já introduzir a próxima e a nossa última intervenção desse primeiro painel. É o senhor Jean Rodrigues Benevides, diretor executivo da Caixa. Esse banco que está tão presente aí na vida de todos nós brasileiros e brasileiras, né? Gostaria que o senhor compartilhasse sua experiência, trazendo a importância, né, do impacto dos projetos na área socioambiental e também do trabalho assim, da Caixa nessa questão da inclusão socioeconômica, né, promovendo, como o diretor do Sicob disse bem, achei um termo muito bom, promovendo uma cidadania financeira, que é tão importante também nessa questão da Agenda 2030. Por favor. Ok, obrigado, Gabriela. Bom dia a todos, agradecer o convite aqui da BDE. Bem, a Caixa, eu acredito que todos conhecem, a gente tem uma história nessa área da inclusão financeira e do combate às desigualdades. Eu não sei se todos conhecem, mas nós fomos criados pelo imperador Dom Pedro II, em 1861, e vocês sabem para que a Caixa foi criada? A gente foi criado para desenvolver as poupanças para que os escravos pudessem poupar, comprar sua alforria e fazermos também o penhor para que eles pudessem ter o primeiro microcrédito que a gente fez via penhor, para eles também terem formas de gerar renda e também contribuir para a compra de sua liberdade, né? Então, a gente diz que a gente já nasceu com um DNA social de inclusão financeira e de combate à desigualdade muito forte no momento da história do Brasil, né? E aí, a gente fala que, desse tema da inclusão financeira, a gente traz muito, até porque a gente tem legitimidade para falar muito sobre isso. Nós temos a maior base de clientes do sistema financeiro brasileiro. Tá? Nós somos o banco que tem mais de 150 milhões de clientes. E nós temos a maior base de baixa renda aqui também. 122 milhões de clientes da Caixa têm renda até R$ 2.000 por mês. Então, a gente tem muito o que falar, o que desenvolver, e precisamos de cooperação para fazer isso também, porque não é fácil, tá? Fazer chegar a isso. Então, a gente diz que a inclusão financeira, ela promove liberdade e também empoderamento para o indivíduo, né? Então, é um tema que tem tudo a ver quando a gente está falando aqui de transformar missão e planos em ações e alinhar isso com esse desafio que é fazer a Agenda 2030, os Objetivos Humanos Sustentável acontecer, né? Até porque, quando a gente fala desse tema, ele tem um conceito tão multidimensional que ele atravessa vários ODS desses. E já foi dito aqui na mesa de abertura o retrocesso que o Brasil apresentou nesses indicadores, e a gente entrou na segunda metade dessa agenda, 7 anos, para fazer muita coisa acontecer. Um país que está vendo aí, consenso e outros indicadores, a população, muita gente, aí mais de 30 milhões de pessoas na extrema pobreza, na fome, né? Então, a gente se sente assim com um ímpeto de querer fazer mais, de trabalhar mais, de aliar, como o Ivan trouxe, a questão da agenda do clima com justiça climática, porque a gente sabe da vulnerabilidade desse público que está mensalmente nos nossos canais para os benefícios. Então, eu destacaria a nossa atuação para promover a inclusão financeira e combate à desigualdade em 3 focos aqui. O primeiro é a questão da disponibilização dos recursos financeiros, depois o serviço de cidadania, né, disponibilizar isso, e também promover acesso. Acesso é fundamental num país com as dimensões do Brasil, né? Então, o primeiro, que é a questão do recurso financeiro, trata da inclusão financeira propriamente dita, né, para a gente garantir recursos financeiros de políticas públicas, porque muitas vezes esse recurso ele é um recurso que garante dignidade para essas pessoas.
né, é a renda mínima para ela sobreviver, que são esses recursos das políticas públicas, dos benefícios, não só, principalmente, do governo federal, mas também de governos estaduais e municipais que recorrem à Caixa para fazer essas políticas de transferência de renda chegar lá. Isso é o básico que a gente precisa para falar de inclusão e de cidadania e de combate à desigualdade, né? E considerando principalmente a vulnerabilidade. Isso aqui a gente está falando de transformar plano em ação, a gente traz números para poder ilustrar. Então, nessa frente aqui mesmo, a gente ultrapassou o pagamento de 32 bilhões de reais mensais. É recurso que chega para a dignidade das pessoas, mas também ele movimenta a economia local, tá? Isso é muito importante para isso, tá? Além disso, também viabilizando outros pagamentos de bolsas, né? Bolsa Verde, seguro-defeso, seguro-desemprego, várias outras soluções que a gente faz. Então, a Caixa se apresenta aqui, que a maioria aqui são bancos de fomento, de desenvolvimento, que não tem essa capilaridade que nós temos, é como um parceiro para vocês, até para compartilhar todos esses canais, essas soluções que a gente, por muitos anos, construiu e colocou de pé essas soluções, haja visto o que aconteceu na pandemia, né? O que a gente possibilitou dar acesso. No segundo enfoque, quando a gente fala da frente de serviço de cidadania, aí a gente trata das múltiplas atuações de um banco com as características da Caixa, né? Então, a gente criar soluções para que possibilite aos brasileiros a aquisição de bens e serviços, porque tudo isso aí garante parte dessa dignidade. Então, por exemplo, o saneamento básico, fazer as soluções, os financiamentos chegar lá na ponta, nas relações que a gente tem, que a gente está presente em todos os municípios, né? Com as prefeituras, os financiamentos para a educação, como ferramenta mesmo de libertação mesmo e de acesso a uma melhor qualidade de vida, a uma geração de emprego, renda, né? Fundamental, o banco público está focado nessas soluções também para financiar e gerar os recursos para viabilizar a educação. E, acho que todo mundo conhece aqui, é a atuação principal da Caixa no acesso à moradia, né? No financiamento habitacional. Então, a gente fez, somente nesses 6 meses do ano, financiou mais de 300 mil unidades. Foram 6 milhões de acesso de unidades habitacionais que a gente financiou nos últimos 10 anos, né? É muita coisa. Então, esse público é nosso cliente de projetos, de contratos de longo prazo que a gente tem com a gente lá na nossa carteira e que fica à disposição também para ações de cooperação, tanto do governo como dos bancos de fomento que aqui estão. Ainda, a gente criou soluções, por exemplo, para a mulher no financiamento habitacional. A gente sabe, por exemplo, quando ela está gestante, a gente permite que ela pague só 75% da prestação durante 6 meses. Se ela tiver gestante, com bebê até 90 dias, a gente dá uma carência de 6 meses no novo contrato. Se a pessoa perder o emprego, a gente permite ela dar uma carência também de 6 meses, para que até que ela consiga repagar o financiamento e renegociar. Então, a gente tem que estar criando soluções, quando a gente fala de inclusão e de acesso a esses serviços básicos, né? Um banco público tem esse dever, essa obrigação de pensar esses mecanismos. Por fim, quando a gente está falando também de melhor distribuição de renda e de inclusão, a gente tem que pensar como dar acesso a essa população. Tá? Então, a gente tem que pensar esse acesso não só físico, nós somos também o banco que tem o maior número de agências, são 26 mil canais que a gente tem disponível para a população, mais de 4.100 agências. Nos canais físicos, a gente construiu soluções, por exemplo, como reboque, caminhão, para ações emergenciais. Quando aconteceu aquela tragédia lá com os Yanomamis, nós chegamos, em menos de uma semana, com caminhões à agência, para poder fazer os pagamentos das bolsas para esse público, para dar uma assistência com containers, agências caminhões, que a gente criou soluções como banco público para poder fazer esse serviço chegar à população, que também está à disposição dos bancos parceiros para pensar o que vocês podem levar para esse público. Então, nós temos de reboque, semi-reboque, agência container, 2 agências barco que percorrem o Rio Solimões e toda a Ilha do Marajó também, levando mensalmente dignidade a essas pessoas. Eu estive lá o mês passado, é impressionante o depoimento dos empregados, do que é que esse povo demanda para a gente. E, ao chegar ao serviço lá, você evita que eles viajem até 9 horas para fazer um saque numa outra cidade e pegar o recurso que ele tem de receber e deixar naquela localidade, e não trazer para a comunidade onde ele vive para movimentar a economia local. Então, a gente tem que estar pensando, quando a gente fala dessas agendas de desenvolvimento sustentável, nesse tipo de situação que a gente tem muito ainda grande na situação de carência aqui no Brasil. Tá? E não podemos esquecer também esse movimento digital. A gente não pode permitir que esse povo fique excluído desse movimento digital. Tá? Então, a gente criou uma solução que, durante a pandemia, foi viável para muita gente, que é o Caixa Tem. Um canal simples, leve, interativo, no modelo como é comunicar com esse pessoal, como é com o WhatsApp.
cheio de serviços também que facilita, né? Mas a gente viu também que nem todo mundo está pronto para aproveitar esse movimento digital. A gente teve mesmo que distribuir agora, em 2023, 7 milhões de cartões de débito, porque mesmo com o canal, mesmo gerando QR Code, fazendo soluções para ele sacar na lotérica, ele precisava, ele não tinha internet, não tinha acesso a isso e não conseguia. Então, um forte trabalho de letramento digital é fundamental se a gente quiser que as políticas públicas e, por meio do acesso digital, chegue para esse público, né? Uma outra coisa que a gente, não sei se vocês sabem também, a Caixa hoje responde por 20% de todas as transações de Pix do Brasil. E 80% dessas transações são feitas no Caixa Tem, esses canais com a baixa renda. Eles usam muito o Pix. Tá? Então, é um meio, não só porque não paga tarifa com isso, né, mas nas transações que eles fazem, nos pagamentos que eles fazem, né? Então, é um público que é fundamental também nessa movimentação, nesse letramento digital, a gente levar a educação financeira, para que eles não sejam alvos dos golpes, esses problemas de cibersegurança que a gente está vendo aí também. Tá? Então, é uma agenda estratégica, e a gente fala que com o movimento aí do Open Finance, a gente tem muito o que fazer ainda para gerar ainda mais essa inclusão financeira, né? Porque a gente vai poder fazer tanto integração de dados financeiros desse público, a gente vai poder fazer uma educação financeira mais personalizada para esse público, sabendo mais sobre ele, e também a gente vai poder fazer soluções de pagamentos mais inclusivas para este público, né? Então, o movimento que está vindo do Open Finance também vai ser muito positivo, e a gente tem que trabalhar numa perspectiva maior agora, que é o grande desafio que eu digo lá na Caixa, como diretor de sustentabilidade e inovação, a gente tem lá que pensar, a promoção da saúde financeira desse público. Então, a saúde financeira é um conceito muito mais amplo, que envolve não só todo esse letramento digital, saber movimentar com dinheiro, acesso a crédito, microfinanças, o que a Gabriela trouxe sobre cidadania financeira, tá? Para que ele evite o superendividamento, para que ele não seja presa fácil dos golpistas, tá? E para poder ele ter acesso e ter a qualidade de vida a partir do que um banco público pode promover para eles. Então, a gente traz isso como algo para esse debate, para essa agenda dos ODS, que é crucial se a gente quiser pensar, o Brasil está num patamar aí de ser um case, né, para os outros países, em relação ao cumprimento da Agenda 2030, por meio de soluções que cheguem nesse público, que ainda precisa muito de bancos públicos, como nós aqui, que a maioria que está nessa plateia aqui, que está escutando para isso. Muito obrigado, e eu fico à disposição nos debates. Obrigada, senhor João Rodrigues. A gente poderia ficar aqui muito tempo escutando toda a experiência da Caixa, né? A gente já está partindo aqui para a finalização desse primeiro painel. Nós selecionamos uma pergunta aqui mandada pelo público, pelo senhor Alexandre Tanaka, não sei se ele está ainda presente na sala, que sintetiza bem aqui, não sei se ele mandou também pela internet, porque nós temos audiência virtual. Uma questão aqui que sintetiza um ponto importante aqui nessa linha de implementar as agendas e colocá-las no nível local, né? Ele mandou aqui: como podemos avançar no monitoramento das missões de políticas públicas, como as do Plano ABDE 2030, e avançar no acompanhamento por meio de ações com indicadores e metas mensuráveis, né? Porque a gente precisa medir aí todas essas intenções e planos. Eu vou dar a palavra aos três novamente, não sei se a gente vai poder também virtualmente, para uma intervenção breve de 40 segundos no máximo, mas para essa questão que é de suma importância para a gente. Por favor. Vamos começar pelo senhor Ivan, por favor. Obrigado. Essa agenda de indicadores é crítica, né? E isso aparece não só no nível doméstico, e Gustavo tocou bem, né, em como isso, no fundo, é essencial para todo o sistema de fomento brasileiro, bancos, conexão com os internacionais, mas aparece até, e aí extrapolando e trazendo para a minha agenda no contexto internacional. Então, o que é exatamente clima? Como que, hoje, os multilaterais têm uma metodologia de avaliação do quanto que eles estão direcionando a clima. 35% da minha carteira tem impacto climático, e, enfim, estou X% em mitigação.
mas não é tão preto no branco. Tem muito mais zona cinzenta do que a gente imagina. Na discussão, por exemplo, de revisão do Banco Mundial agora, a grande questão é o Banco Mundial vai apresentar uma nova missão, uma missão que é basicamente fundada naquilo que ele sempre fez desde a criação, que é reduzir a pobreza extrema, melhorar as condições de vida, que significa melhorar a PIB per capita, mais ou menos como indicador. E um terceiro elemento que foi colocado aí em junho é em um planeta habitável. Em um planeta habitável, até aí, está todo mundo ok. Agora, o que é planeta habitável? E aí, quando chega o scorecard do banco, você vai ver que o entendimento do que é planeta habitável é completamente diferente para um país A ou para um país B. Uma boa parte dos países ricos vincularam ao scorecard do banco, que é fundamental para ver se o banco está cumprindo com sua missão, ou seja, no final das contas, todo ano o banco avalia se está cumprindo sua missão com base em indicadores. E eles vincularam basicamente a questões de emissão de CO2, trouxeram uma questão específica de vulnerabilidade, mas também vinculada a clima. Então, para nós, no Brasil, um planeta habitável não é só isso. A gente teve em Belém recentemente, assim, a floresta está ali, mas as pessoas estão vivendo sem saneamento básico. Então, assim, não dá para pensar no planeta habitável da floresta em pé, em que, do outro lado do rio, a gente está vendo esgoto a céu aberto. Então, esse é um ponto crítico e estratégico, eu diria. Na verdade, isso vai para vocês lá no específico do projeto, mas isso chega para a gente lá no por onde vai o Banco Mundial. E essa negociação em curso agora, em Washington, sobre o que vão ser os indicadores para planeta habitável, no fundo, vai determinar o quanto que o Banco Mundial vai alocar de recurso para um lado ou para o outro. Ou se, de repente, o nosso projeto lá em Belém, financiado pelo Banco Mundial, se ele vai ter que ter um indicador específico de mitigação, por exemplo, ou seja, no final das contas, a gente está dizendo para onde que vai o dinheiro por meio de indicadores, e isso é crítico e estratégico, de novo. Conecta com vocês lá na ponta, os bancos que estão fazendo os projetos, mas também conecta conosco ali na discussão de governança, por exemplo, do Banco Mundial, que é central no sistema de financiamento do desenvolvimento no mundo, porque um pouco por onde o Banco Mundial vai, ele tem uma força de atração que os demais acabam indo junto. O BID está passando por reformas agora também, revisão, né, de estratégia, o Banco Asiático também. Então, só para ponderar isso, no fundo, há mais discussão do que certeza, mas por trás de cada indicador existe muito interesse. Cabe a nós, Brasil, ter clareza sobre quais são os nossos interesses, quais são os nossos pontos, para que esses indicadores reflitam aquilo que nos é mais conveniente, próximo da nossa realidade, de acordo com os nossos interesses, seja no nível doméstico, seja no nível internacional. Obrigado, é isso. Perfeito, muito obrigada. Passar já para o senhor Thomas, para ele dar uma perspectiva, não sei se a gente tem tempo de ter a intervenção dele. Sim? Por favor, do ponto de vista mais acadêmico, né, quanto a essa questão do monitoramento que é tão importante. Muito obrigada, excelente pergunta. Esse foi o tema de uma das apresentações que nós vamos fazer lá em Cartagena. Nós fizemos uma pesquisa no verão passado e, bem rapidamente, os resultados é que precisamos de métricas, indicadores que são necessários e precisamos criá-los. E os tipos de indicadores que são necessários, eles têm que ser simples e claros, e eles têm que ser indicadores dos sucessos também em uma específica comunidade ou uma comunidade específica. Quais são as métricas locais, externas? Às vezes há conflitos sendo criados, então você tem que trabalhar com as comunidades, com outras instituições financeiras, indicadores co-criados que não serão um fardo nem para as instituições financeiras, nem para comunidades. Mas o que é sucesso para você? O que é desenvolvimento igualitário para você, para todos vocês? E a gente tem que ter a implementação no início, no meio e no fim. Os indicadores têm que ser analisados no início, no meio e no fim. Muito obrigada. Perfect, thank you very much. Já passando aqui para o senhor Gustavo, num ponto de vista mais da cooperação, né, que numa cooperação o monitoramento tem um papel ainda maior.
Peço que o senhor dê suas perspectivas, por favor. Não muito rápido, acho que os temas estão muito interessantes e a contribuição, acho que estou bem ansioso para ver a contribuição da Caixa do Jean Belleville. Eu acho que o ponto-chave, a cooperação normalmente é sempre marcada por muitos indicadores, né? Esse é uma coisa que a gente convive, né? De relatos, e como todo recurso público que é em doação tem que ter, né? Então, tem aí uma diferença de indicador com a origem do dinheiro e também, muito importante, com a complexidade, esse compromisso entre o nível de sofisticação e assertividade técnica com o custo de monitorar. Então, em que medida os exemplos que a Caixa trouxe, muito, sem dúvida, eficazes, né, para acesso a crédito, talvez a gente começasse sempre pensando do mais simples, depois para o mais complexo, o que seria o mínimo para comprovar que esse recurso, de fato, gerou impacto social. Então, é esse o recado, é pensar sempre nesse balanço. Quanto mais complexo, por exemplo, isso reflete na taxonomia, né, que é uma iniciativa para tentar também qualificar esses ativos e investimentos, e o uso. Então, é sempre pensar nesse balanço. Bem, a gente, como instituição financeira, a gente tem que criar esses instrumentos, né? Eu acredito que tem muitos bancos aqui. Nós, por exemplo, estamos construindo, com o apoio do BID, o nosso framework de finanças sustentáveis, justamente para poder mensurar, a partir das nossas carteiras, que indicadores e que impacto a gente quer gerar. Então, se eu estou financiando um sistema de energia solar, eu tenho que saber quantos megawatts, qual é a redução que ele está gerando, né? Se eu estou financiando soluções de esgotamento sanitário, né? Quantos metros cúbicos de esgoto tratado, a emissão evitada com aquilo, pessoas beneficiadas. Então, isso é algo que precisa melhorar muito, e todas as instituições têm esse desafio, mas a gente está fazendo, concluindo esse trabalho, passa por auditorias externas, para a gente poder até acessar recursos e garantir que esse recurso está sendo aplicado, né? No que se refere também às emissões, todo mundo está fazendo seus inventários de emissões, né, de gás de efeito estufa, desde as suas operações até as emissões financiadas das suas carteiras de clientes, fazendo testes de estresse climático, até porque isso o regulador Banco Mundial está esperando que os bancos façam, né, também. E em relação aos ODS, eu trago também uma experiência. A Caixa fez uma parceria lá na Cúpula da Amazônia com o Instituto de Cidades Sustentáveis, que desenvolveu um índice de desenvolvimento sustentável de cidades, que consegue colocar, em cima de 100 indicadores, mensurar o estágio em cada ODS das cidades. Então, a gente, nessa parceria, vamos trabalhar juntos com o Instituto para aprimorar essa ferramenta, para ela ser uma ferramenta para a gente olhar o município antes do investimento, durante e depois, para ver o impacto que os investimentos das políticas públicas e do próprio financiamento da Caixa está gerando naqueles territórios, né? Então, vai ser uma ferramenta para medir o impacto do que a gente está investindo e financiando, mas também ajudando os municípios nessa ação colaborativa e cooperada a se enxergar e a enxergar a partir dos outros municípios como ele pode avançar mais no cumprimento dessa Agenda 2030 dos ODS. Então, é um dos trabalhos que a gente vai fazer, já iniciou esse trabalho, né, que envolve muito trabalho de inovação também e abertura aí para outros indicadores, né? Então, é um desafio enorme, porque são 100 indicadores, bases locais, bases federais, tá, para a gente poder ter esse retrato do como é que estão os municípios em relação aos ODS. Perfeito. E com essa fala a gente encerra, então, esse primeiro painel, que deu um gostinho de como vão ser os próximos painéis, esses próximos 2 dias. Queria agradecer aos panelistas, também ao Tomás, que está aqui com a gente virtualmente, a BDE pelo evento, que já é um sucesso, uma vez mais, e boa continuação a todos.